Pessoal, bom dia. A gente tá vendo sobre geometria analítica e aqui eu já coloquei as fórmulas porque vocês têm na post de vocês como chega nessas fórmulas. Só que isso não é o que nos interessa no momento. Por exemplo, a fórmula da distância, a gente vê que quando eu tenho dois pontos, a gente forma um triângulo retângulo com os eixos e aí a gente vai ter essa fórmula da distância, em que essa raiz é o d ao quadrado, que na verdade seria a hipotenusa, certo? E aí você passa em forma de raiz. E os catetos seriam a distância entre o x e entre os y dos dois pontos. Então, essa fórmula a gente chega nela através de do teorema de Pitágoras aplicado num triângulo retângulo que a gente vai obter como desenho, figura no plano cartesiano, certo? Então aqui a gente tem a fórmula da distância. Então a distância entre dois pontos A e B, eu vou pegar a diferença entre os valores de x elevar ao quadrado e a diferença entre os valores de y elevar ao quadrado, somar e tirar a raiz, certo? É claro que nem sempre vão ser dados esses dois valores aqui. Só que quando a gente não tem um desses valores, não tem como eu achar a distância. Então, quando o exercício não te der um desses valores, ele vai te dar a distância, como esse segundo exemplo que eu já vou resolver aqui. Então, vamos lá. O primeiro aqui é para calcular a distância entre os pontos A2 e menos 3 e B, 5 e 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esses valores na fórmula. Vou acelerar um pouquinho para o vídeo não ficar tão extenso. Então, esse aqui é o ponto A. Então, esse aqui é o x do A, porque a primeira coordenada é o x, a segunda é o y do A. Aqui é o x do B e o y do B. Então, basta eu jogar na fórmula. Então, a distância vai ser raiz, tomando cuidado com o jogo de sinal, x do A, 2 menos, que é da fórmula, certo? 5 ao quadrado mais y do A, menos 3 menos da fórmula 1. Aqui vai ficar menos 4, né? Não faz menos com menos mais porque é uma subtração, só faz esse jogo de sinal na multiplicação. Então aqui a distância vai ser raiz 2 menos 5 menos 3. Quando a gente eleva qualquer número ao quadrado, ele fica sempre positivo, porque menos com menos é mais. Então vai dar 9 positivo aqui. Menos 3 com menos 1, menos 4 ao quadrado. Distância, então vai ficar menos 3 ao quadrado, como eu disse, fica sempre positivo. 9 mais menos 4 ao quadrado, 16. Então a distância aqui é igual a raiz de 25. Então a minha distância nesse caso, raiz de 25 é 5. Beleza, então tranquilo. Então sempre que forem dados os valores dos pontos, as coordenadas, basta eu substituir na fórmula que eu vou achar a distância. Agora vamos para um exemplo um pouquinho diferente. Tá vendo que aqui não tem essa coordenada, foi dado por x. Então, não tem como a gente encontrar a distância, porque ficaria uma expressão, x menos 1 ao quadrado. Só que então ele me deu a distância aqui embaixo. Então, na verdade, eu não quero achar a distância nesse exercício. Ele me deu a distância e eu quero achar uma das coordenadas. Qual que é a maneira de fazer? A mesma. Vou colocar aqui a distância. X do A menos x do B ao quadrado mais y do A mais menos y do B ao quadrado, que é a fórmula ali. Só que a distância foi dada.
A minha distância é 10. Igual x do A. Tá aqui. Menos 2. Menos x do B. 4. Mais y do A, que é o x aqui, ó. Não confunda essa letra x com esse x do A. O x do A é só para representar a coordenada, mas aqui a gente usou a letra x. Então, y do A, x, menos y do B, que é 1 ao quadrado. Então, vai ficar 10 é igual 2 menos 2 menos 4 menos 6 ao quadrado. Mas, agora aqui que a gente tem que prestar bastante atenção. A gente tem os trinômios quadrados perfeitos. Por exemplo, quando eu tenho dois números somados elevado ao quadrado, fica o quadrado do primeiro, como aqui é mais, fica mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo número, mais o quadrado do segundo. Quando é menos, fica o quadrado do primeiro, só aqui que muda, menos 2 vezes esse vezes esse. Então, eu vou multiplicar o 2 pelo primeiro pelo segundo. 2 vezes A vezes B, mais o segundo termo ao quadrado. Então, quem seria o meu A e o meu B aqui? O meu A é o x, o meu B é o 1. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, que é x, menos, porque aqui é menos, 2 vezes o primeiro, quem que é o primeiro termo? X, vezes o segundo, que é 1. Mais o quadrado do segundo, que é 1. Mais 1 ao quadrado. Essa raiz aqui está aqui. Então, ficou ó, o quadrado do primeiro, que é x, x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 1. Mais o quadrado do segundo, que é 1. Mais 1 ao quadrado. Certo? Agora, vamos continuar o desenvolvimento aqui. 10 é igual raiz de 36 mais x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 1, 2x vezes 1, 2x. 1 mais 1 ao quadrado, 1. Continuando, vai ficar 10 é igual raiz de 36, eu posso somar com esse 1. Então, vai ficar x ao quadrado menos 2x, 36 mais 1, 37. Agora, como que eu faço para eliminar essa raiz? Porque fica ruim de fazer a conta com a raiz aqui. Essa raiz não foi obtida passando o quadrado da distância lá no Teorema de Pitágoras para cá. Então, ou eu posso falar o seguinte, que essa raiz vai voltar para cá ao quadrado. Ou eu posso levar em conta o seguinte, para assumir a raiz daqui, eu elevo ao quadrado. Só que aí, como é uma igualdade, eu elevo ao quadrado em ambos os membros da minha igualdade. Então, aqui vai ficar 10 ao quadrado e aqui eu elevei ao quadrado. Quando eu elevo uma raiz ao quadrado, cancela a raiz. Então, desse lado vai ficar 10 ao quadrado, que é 100, igual, lá some a raiz, fica x ao quadrado, menos 2x, mais 37, certo? Então, aqui vocês podem ver que é uma equação do segundo grau, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar esse 100 que está mais, vamos passar para cá, para ficar igual a zero. Então, a gente vai montar a equação. Eu posso inverter a igualdade tranquilamente. X ao quadrado menos 2x mais 37. O 100 que estava mais vai passar menos 100 igual a zero. X ao quadrado menos 2x
vai ficar menos 63 é igual a 0. Aí aqui a gente caiu numa equação do segundo grau, em que meu A é 1, o meu B é menos 2 e o meu C é menos 63. Resolvendo essa equação do segundo grau com esses termos, você vai usar Bhaskara lá, calcular o delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, depois x menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, a gente vai encontrar um x1 e um x2. Esses valores de x1 e x2, aqui ó, você vai encontrar, quando você resolver essa forma de Bhaskara, você vai encontrar um valor como 9 e outro valor como menos 7. Esses vão ser os dois valores que você vai encontrar. Pode resolver depois aqui, eu não vou resolver porque vai ficar muito extenso o vídeo. A gente resolve aqui usando a forma de Bhaskara com A, B e C. A gente vai chegar em x1 igual a 9, x2 igual a menos 7, ou vice-versa. Por quê? Ó? Se eu pego 9, aqui menos 2 menos 4 daria menos 6. Ao quadrado dá 36. Como a distância é 10, aqui teria que ser raiz de 100. Então dá 36. Para 100 falta 64. 9 menos 1 daria 8. 8 ao quadrado 64, que é o 9. Menos 7 menos 1 dá menos 8. Elevado ao quadrado também daria 64, que daí daria corretamente a distância igual a 10. Beleza? Nos próximos vídeos eu vou estar falando sobre ponto médio e a condição de alinhamento.